Olá, começa agora mais uma edição do Acontece. Agora a gente já está chegando em dezembro, finalmente acabando o ano, já em clima de Natal, misturado com clima de Copa. Clima de Copa agora deu uma esfriadinha depois do jogo de ontem, né? Mas o clima de Natal a gente está com tudo. Você já montou sua árvore? Já está preparado para o Natal? E hoje, principalmente, começa a parada de Natal. Ela vai acontecer nos dias 3 e 10 de dezembro, né? Nesse sábado e no próximo. Então, hoje, às 8h30 da noite, na Avenida Dona Gertrudes, você já vai poder conferir todo o trabalho do pessoal que está aí desfilando na parada, preparando as coisas, preparando essa grande festa pra gente aqui de São João e de fora também, porque são esperadas 20 mil pessoas comparecerem hoje. Você vai, né? Eu sei que você vai. E para conversar sobre isso, a gente trouxe aqui uma convidada mais do que especial. Uma convidada que sem ela a parada não acontece. É claro que eu tô falando da Sônia Gonçalves, popularmente conhecida como Tia Sônia aqui em São João, né? Tudo bom, Tia? Tudo bem. Tá preparada para a parada? Tá tudo pronto, tá tudo certinho já, para 8h30 tá na rua. Ah, que legal. E também com a gente aqui, a Cláudia Cunha, né? Vou apresentar, que vai ser fixa no programa. A gente espera que vai ser fixa no programa. Agora vocês vão ter a companhia dela também. A Cláudia Cunha, que é a minha mãe, então, como sempre, eu já peço licença, porque vou precisar chamar ela de mãe, né? E aí, tudo bom? Tudo bom, Mar. Prazer estar aqui de novo. Ah, que bom. E tia, fala pra mim, o que vocês prepararam então pra parada de hoje? Olha, tem muita surpresa. Vai ter muita neve. Já uma das surpresas, né? Tô falando aqui. Né? Pra nevar nesse calor, então vocês fizeram mágica mesmo, né? Fizemos muita mágica lá. E, então tem neve, tem bolinha de sabão, tem muita magia lá. Ah, que legal. Ô tia, conta pra gente como que é a rotina de trabalho, todo esse trabalho para preparar a parada, porque assim, eu não entendo muito, mas eu acho que não é fácil, né? Não é fácil, mas quando decide o tema, a gente já começa todo aquele trabalho de produzir os desenhos, que aí vem, quando chega na minha mão, o desenho já está elaborado, com o tema, tudo decidido. Aí a gente vai pro barracão, são duas partes. A parte figurino e a parte do barracão, que a parte do barracão é bem grande. São as alegorias, os carros, os carros. Esse ano com 6 carros. Olha só. Tá muito grande. E aí quem cuida mais dessa parte é o Valdemar ou é tudo dividido entre vocês dois? É dividido entre a gente. Ele faz toda a parte de estruturas e eu faço a parte da decoração, né, junto com os funcionários que a gente tem lá. Então, para quem está em casa, né, explica para eles quem que é o Valdemar, né? Que ele está sempre trabalhando junto com a Tia Sônia em todos os projetos. O Valdemar, ele vem, né, com a bateria de experiência da escola de samba, né, desde moleque, né, em São Paulo, veio para cá e era presidente da Sol Nascente, né? Então ele tem toda uma bateria de muita experiência. A gente joga um desenho na mão dele e ele elabora muito fácil. Então ele tem a capacidade de fazer mesmo. Ele transforma as ideias numa coisa real, Isso, né? Ele transforma um projeto real. numa realização. Isso, aí ele transforma tudo em realidade. Em cima da estrutura que ele fez, a gente faz a decoração. E eu queria te perguntar então como é que surgem essas ideias, né? Então, a ideia... É uma reunião entre a CE, a prefeitura? Como que funciona isso? É junto com a CE, Ana Cláudia, né, da Arte Ervas, que faz a reunião junto com a prefeitura, decide o tema que é junto com a decoração. Esse ano está bem mesmo junto com a decoração, então é um tema que envolve brinquedos, a criança mesmo, né, esse ano. Então, aonde que ficou muito colorido e muito bonito. Ah, que legal, que legal. E quantas pessoas que trabalham mais ou menos com vocês hoje lá no barracão? E o trabalho é só lá? Porque tem a parte de costura também. Então, a costura é a Adriana que faz, que é um ateliê que é feito, né, que tem. Aí ela elabora toda essa parte de figurino, dos desenhos, das roupas também sai de lá. E a parte de carro e as partes mais de estrutura é a gente lá no barracão. E quantas pessoas que são? A gente começou com 6 pessoas e terminamos com 4. Nossa!
Só né? 4 4. consegue fazer tudo isso? Consegue, porque é assim, onde muita gente, às vezes para fazer a mesma coisa, às vezes, né, não dá certo. Então, quando tem uma pessoa comandando ali e a gente consegue elaborar todo o trabalho. E como que é feita essa seleção? É na confiança mesmo, é importante ter gente que vocês confiam, né? Isso, a gente tem o Elivelton, né, que está lá com a gente, que é o famoso reizinho. Ele está lá comigo desde pequeno, então ele aprendeu lá. Então ele está lá com a gente e faz esse trabalho, elaborando junto com os outros que são iniciantes lá. Inclusive a gente tem algumas imagens aí que eu coloquei, que é dele trabalhando mesmo, ele aí fixando toda a estrutura com cola, é um trabalho grande, né? Ele é muito bom e a gente trabalha porque a gente confia. Então ele é praticamente aliás, em todos os projetos que a gente faz, ele está envolvido também, né? Então... Bom, e agora falando um pouco de Natal, vamos ver um pouco do que aconteceu essa semana. Que tal compartilhar um pouco de espírito natalino e presentear pessoas em situação de vulnerabilidade social? O Departamento de Assistência Social de São João da Boa Vista começou 2 campanhas muito legais. Uma de arrecadação de comida natalina e produtos de higiene para pessoas e famílias inscritas nos programas municipais de assistência social e outra para arrecadar brinquedos para as crianças. As doações podem ser entregues na sede do Departamento de Assistência Social, na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, número 343, no centro. O prazo é até dia 15 de dezembro e, claro, é necessário que tudo esteja em bom estado. E por falar em Natal, agora que entramos no último mês do ano, já terminando 2022, a caravana da Coca-Cola vai passar pela cidade de São João da Boa Vista. Segundo o site oficial da Coca-Cola, o dia está marcado para 11 de dezembro, a partir das 6h30 da noite. O evento tem apoio dos departamentos municipais de Turismo e de Segurança e Trânsito. O trajeto percorrido inclui as avenidas João Osório, Rodrigues Alves, Dona Gertrudes, Dr. Oscar Pirajá Martins, Rua Ademar de Barros e as adjacentes. E aí, falando dessas notícias de Natal, vocês gostam de ver a caravana da Coca? Vocês costumam correr atrás também? Porque eu vejo muita gente faz isso, né? Vai lá tirar foto. Já tiveram essa experiência? Não, eu só vejo no portão, né? Que passa em frente, mas eu não consigo acompanhar. Eu procuro acompanhar, sim. Inclusive, você, quando era pequeno, foi em todas, né? É um momento mágico, né? É, muito bonito. E eu acho engraçado a Coca, a gente acaba sempre associando ela ao Natal, né? Tem a cor da Coca, a Coca é sempre presente na mesa, né? Vocês têm algum alimento, assim, que não pode faltar na ceia de Natal, que é marcante pro Natal de vocês? Olha, eu gosto muito da rabanada. Já começa amanhã de Natal com a rabanada. É muito boa, né? Eu gosto do peru. Peru, né? Não pode faltar também. Pra mim é a Coca mesmo. Não consigo imaginar uma ceia de Natal Muita assim. Coca, né? Então. É meio marcante, assim, Coca. Né? De todo tipo. Grande, pequena. E essa ação do Departamento de Assistência Social de arrecadar brinquedos é muito legal, né? Vocês acham que falta coisa desse tipo assim? Eu sei que vocês duas são envolvidas aí em bastante projeto social, né? Então, tá sendo muito bom eu estar aqui, porque a tia Sônia, é impossível não chamar ela de tia Sônia, né? Nós fazemos parte da mesma comunidade. Eu, como professora há muitos anos no Santo Antônio, e a Sônia sempre morou lá, né, Sônia? Sempre. Então é uma coisa muito gratificante quando eu vou na companhia dela, e eu procuro sempre que posso, estar indo ver os ensaios, encontrar meus ex-alunos que foram da educação infantil fazendo teatro, dança com ela. Inclusive, que ela acabou de citar, o Erivelto, ele foi meu aluninho. Olha só. Então é muito gratificante. E essa questão dos brinquedos, sim. Porque a criança, ela tem esse lado lúdico, é brinquedos, é o Papai Noel, a parada de Natal não pode faltar. Nós, adultos, já ficamos encantados, né, Sônia? Imagina uma criança. E o Natal é um momento em que acaba, né, aflorando essa solidariedade, né, um sentimento de caridade. A gente fica mais propenso a ajudar as pessoas, né? Que deveria ser o ano inteiro, mas o Natal acaba tendo essa característica, né?
Sim. Quando envolve projeto que envolve criança, eu acredito que os bairros, tem alguns bairros de São João, eu acho que tem que ter essa necessidade de alguma coisa voltada para a criança. Não só arrecadação de brinquedo, mas alguma coisa, atividade voltada para eles, que tenha, para que eles possam se ocupar. Porque tem bairros que tem essa necessidade, a gente vê. Então, porque no final das contas é isso que vai transformar a vida da criança, né? E você faz essa ação social lá no Santo Antônio. Isso, porque o caráter da criança é o motivo da gente ver como que ele está sendo criado, como que ele está sendo envolvido em atividade ali. Então você vê quando a transformação deles, a partir dos 10 anos, a transformação deles na rua, a gente já começa a ver essa transformação. Então é importante que tenha isso lá. E não só no bairro Santo Antônio, como em outros bairros, tipo Resedaz, esses bairros têm essa necessidade. Então fica aí o convite para você que está assistindo, se quiser fazer uma doação ali para o pessoal da assistência social, até dia 15 de dezembro é o limite, tá? E tia, vocês já fizeram, você e o Valdemar, né? Vocês já fizeram várias oficinas, cursos para fora, né? Onde que vocês já foram visitar, assim, o que vocês já aprenderam? Olha, a gente aprendeu muito dentro das escolas de samba de São Paulo. Olha só, né? Que é referência mundial, né? Que é referência. Dentro o Arte Expressão nasceu dentro das ideias dentro das escolas de samba. A gente teve um projeto que a gente teve no G5, aí a gente foi participar, a gente visitou as escolas e dentro das escolas existem projetos e na comunidade do bairro de cada escola. Então o Arte Expressão nasceu aí. Entendeu? Muita gente vê o barracão de vocês e acha enorme, né? Mas imagino que esses barracões de São Paulo, né, outra coisa de outro mundo. É muito grande. A gente visitou muita escola, a maioria de São Paulo. E a gente aprendeu muito com isso. Então a gente vê os projetos lá e a gente fez aqui. Então a Sol Nascente o Arte Expressão nasceu dentro da Sol Nascente. E é legal que é um jeito de desenvolver a arte em São João, né? E a gente poderia expandir mais. É que não consegue mesmo por causa de verbas, patrocínio, que a gente não tem. Então... tia, só uma curiosidade. Por que Sol Nascente? Bom, eu não sou da época que a Sol Nascente nasceu, né? Eu já vim, a escola já estava aí com bastante tempo aí de vida. Só que eles montaram, o Valdemar montou a escola, eles saíam no Morro do São Lázaro, saíam em outras escolas e montou a dele. E aí, na reunião de diretoria, ele elaborou o nome, eles lá criaram o nome da Sol Nascente, Grêmio Recreativo e Escola de Samba Sol Nascente. E no final tudo isso vale muito a pena, porque agora vocês trazem todo esse conhecimento para a parada de Natal, né? Parada. E muita gente acha que o trabalho de vocês acaba quando a parada começa a desfilar, mas não é bem assim, né? Não é, porque a gente continua com o trabalho da arte, né, através das crianças, dos adolescentes, que aliás você faz parte. Sim, faço parte. Mas eu me refiro, por exemplo, vocês também ajudam durante o desfile, né? Depois, não é só antes, né? Não, como que é a parte do desfile? Que vai ser daqui agora, a pouco, inclusive. Daqui a pouco, 1h30 começa a subir todos os carros. Todas aquelas alegorias que a gente fez começam a subir para a avenida, né? Que eles a prefeitura começa a carregar para a gente e traz todo esse trabalho aqui para a avenida. E agora eu vou te fazer uma pergunta bem difícil. Vamos ver se você vai conseguir responder. Qual parte de todo esse trabalho te deixa mais feliz, mais realizada? Na hora do desfile. Olha só. Na hora que eu vejo na avenida. Porque você vê o olhinho das crianças. Porque o que eu mais gosto ali é a parte do trenó, sabe? Porque você vê a criança esperando o Papai Noel.
sabe? Muitos entregam a cartinha lá para ele, Nossa, olha só. né? E a gente lê depois, a gente guarda. Então a gente vê, é a parte que eu mais amo. Tá, então eu vou dificultar então, porque você respondeu muito fácil, pode ser? Pode. Se você for pegar a parada de Natal, as peças de teatro, seu trabalho como professora, qual te deixa mais feliz? Tem algum? Você consegue escolher? Não. Porque eu gosto desse trabalho, tudo que envolve, né? E tudo que envolve, que eu sei que a criança vai estar no meio, o adolescente, assim, eu amo. Então não tenho o que falar. Então tudo que eu faço é voltado para isso. E como que você se tornou produtora cultural? É uma coisa que já veio com você? Ou você descobriu isso mais recentemente? Não. Eu, desde menina, né? Não posso falar pequena, né? Mas desde criança eu sempre fui envolvida na parte de esporte. Eu sempre gostei, tanto que eu me formei em educação física. Aí a partir daí eu já fiz o curso de artes, fui fazendo outros cursos voltados para isso, que é o que eu gosto, né? Trabalho manuais, esses trabalhos todos eu fui fazendo. E depois, com o tempo, através junto com o Valdemar, que me apoiou, a gente falou, vamos montar o grupo de teatro. Aí a gente começou a montar. Quando começou, o grupo, o Arte Expressão se chamava Tuiuiu. Tuiuiu? Tuiuiu. Não sabia disso. Em que ano que foi isso? Foi em 2003. Olha só. Foi em 2003 que a gente começou. E o Arte Expressão em 2010, que a gente trocou o nome. Mas ele começou no bairro Santo Antônio, dentro do projeto Escola da Família, na Escola Monsenhor Antônio Davi. Nossa, olha só, eu não sabia disso. A história do grupo sendo contada aqui. Então, a gente começou ali. Então, várias crianças participavam da dança, do teatro, era muita criança participando ali, dentro desse projeto. Tanto que é difícil hoje alguém que não conheça você, né? Você e o Valdemar. Então, mas a gente começou ali. Aí dali, quando fechou, teve uma época da época que saiu, eu participei de a gente ensaiava em outros lugares, mas o foco era aqui o bairro. Entendi. O bairro Santo Antônio. Deixa eu só... lá na sua companhia tem a parte técnica. Eu sei que você é muito exigente, muito quase perfeccionista, que não existe o perfeito, mas tá quase lá. Eu sei que eu já vi os ensaios, mas além dessa parte técnica, você também tem uma afetividade, um vínculo muito grande com as crianças e com os adolescentes. Isso. Eu já presenciei você aconselhando, eles têm você como a tia Sônia mesmo. Fala um pouquinho disso. Olha, eu procuro conhecer cada um. Eu sei a diferença e até onde eu posso ir com cada um. Você entendeu? Então, quando a gente passa a conhecer a criança e o adolescente, a gente passa a adquirir uma amizade que vem além daquilo ali, de professora para pessoa física mesmo. A gente se torna amigo. Então, tanto que o Matheus ele é ciente disso. A gente teve aluno lá que chegou muito tímido e hoje são alunos muito bons, né? São atores, não vão falar aluno, né? Vão falar atores, né? Então é isso, eu consigo chegar neles devagarinho. A gente presencia muito no grupo de teatro como que a arte é capaz de transformar a vida de uma pessoa, sabe? Uma pessoa que chegava ali sem falar nada, ficava quietinho num canto, e agora, né, hoje conversa, tem vários amigos, né? Era uma pessoa que se dizia solitária, por exemplo, e hoje está incluída num grupo, né? Então é incrível. Consegue ter contato com outras pessoas através disso, de amizade. A gente consegue ir transformando eles. A arte faz isso, né? E assim, a arte é libertadora, todas as artes, teatro, dança, literatura. E já teve algum caso de um adolescente que estava indo para um caminho não muito legal? Já por sim. conta das artes, do teatro, conseguiu se libertar disso? Sim, a gente já teve aluno que veio através do CAPES lá, e hoje é pessoa que trabalha, tá trabalhando, tá
se sustenta sozinho. Então são pessoas boas. Então é só trabalhar ela, que ela volta a ser uma pessoa legal. Olha, tem mais coisa boa acontecendo na cidade. Vamos dar uma olhada no que aconteceu? Vamos falar de representatividade feminina? Na última terça-feira, dia 30, foram eleitas as novas integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CMDM, conduzido pela presidente Cristina Cornélio. As novas conselheiras são Leila Barroso da Silva Nogueira, Letícia Siqueli Mônaco, Maria de Lourdes Oliveira Juvencio e ela, que está aqui do meu lado, Cláudia Cristiane de Paula Gion Cunha. E aí, como é que você se sentiu quando você foi eleita para esse conselho que faz um trabalho tão importante, tão relevante na cidade, né? Ainda mais hoje em dia falando de empoderamento das mulheres, como que foi a sensação? Olha, Maia, eu já participo do projeto ligado a mulheres que se chama Mulheres de Coração. Mas você participar do Conselho dos Direitos Municipal dos Direitos das Mulheres, você tem as políticas públicas para te dar mais apoio. E também não é uma questão só de empoderamento, é uma questão da gente fazer valer os direitos das mulheres, a questão da violência. Então eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz de ser uma das 3 conselheiras que foram eleitas essa semana. E o que a gente pode fazer para a sociedade? A gente procura fazer bem feito, representar. E tem pessoas maravilhosas de vários setores, cada uma em uma área de atuação. E essa diversidade que vai tornar o conselho mais forte. E é importante, né, gente? Não tem jeito. Hoje a gente tem, segundo a lei, aquela ideia de que todo mundo é igual, mas na prática não é o que acontece, né, Tia? Sim. As pessoas têm que lutar, as mulheres têm que lutar para ter um tratamento igualitário na sociedade, não é? Eu acredito que as mulheres têm que cobrar mais, têm que se impor mais, porque quando a gente se impõe na sociedade, eu acredito que a gente consegue chegar lá. Sim. E tem muitas mulheres que elas se omitem. Então, eu acho que está na hora de muitas acreditar, ter uma política pública onde a gente consegue trazer essas mulheres com poucas instruções, às vezes, e trazer isso na política pública, você entendeu? E passar o que é os direitos delas, quais são, porque muitas não sabem. Sim, isso é importante. Muitas não sabem os direitos que têm. Então, no conselho tem advogadas, tem psicólogas, pedagogas, são várias áreas de atuação. Então, o nosso propósito realmente é esse. Inclusive, vai ter uma palestra com uma policial que nós vamos discutir a questão do respeito com as mulheres nas redes sociais. Porque nas redes sociais, né, acontece aquilo, ninguém tá mostrando a cara ali, então as pessoas se sentem à vontade para falar os maiores absurdos. Sim. Então, não só as mulheres de vida que trabalham na política, têm cargos, mas todas nós, né, só? Todas nós. Então, está tendo um desrespeito muito grande. E vai ser mais um movimento do conselho, o próximo, né? Não, fantástico. E eu já deixo aqui, né, meus parabéns para você. Obrigada. Porque eu sei que é uma grande conquista para você na sua vida. E eu sei mais do que todo mundo, né? Afinal de contas, a gente vive junto. Sei mais do que todo mundo que você merece. Obrigada. Então, parabéns. E tia, agora voltando para a parada de Natal, eu queria te perguntar, quais são todas as áreas que você atua? Porque eu sei que você faz decoração de fachada, ficam maravilhosas as fachadas, né? Dá aula de teatro, produz evento cultural. Aliás, é mais fácil perguntar o que você não faz, né? O que eu não faço é escolher o tema, né? É a única coisa que eu não faço. Mas do resto, a gente vai caminhando todo mundo junto. Eu e Valdemar, a CE, Ana Cláudia, que é o que dá a assistência pra gente, vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito. Então é tudo uma equipe mesmo, a gente trabalha ali. Então não tenho o que falar assim pra você,
Porque eu saio dali do barracão, vou para a escolinha lá, vamos na companhia, né? Vou dar aula de teatro, de balé, vamos fazendo. E recentemente você também apresentou agora a peça Alice no País das Maravilhas em novembro, da qual eu fiz parte, né? Então eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado também. Você teve um retorno legal dos espectadores? Como é que foi? Sim, nós tivemos, né? Então foi um trabalho em equipe, né? A gente sabe que foi um trabalho em equipe, tanto na área de ajudar os atores, que a gente tem uma equipe legal lá dentro, que um ajuda o outro. Então a gente conseguiu levar para o público uma peça de teatro, vamos falar assim, profissional, porque os atores foram profissionais. Desde daquele que tem o DRT e aquele que não tem. Aquele que foi a primeira vez, protagonistas, aqueles que não foram. Então, que já apresenta já faz bastante tempo. Então, a gente tem um trabalho ali atrás, a parte técnica, que foi a sonoplastia, o Marcelo, o Carlinhos, que fez a iluminação, o Valdemar, que coloca toda a estrutura de som e iluminação pra gente. Carlinhos, que inclusive ajuda a gente aqui na Connect TV também, direto. Abraço, Carlinhos. Então tem todo um trabalho de equipe ali, então que ajudou a transformar a peça da Alice em uma peça profissional. Então eu acredito que se a gente tivesse um pouco mais uma apresentação, a gente transformaria ela mais profissional ainda. Porque é o que dizem sobre o teatro, né? O trabalho mesmo começa quando a peça estreia, não é antes não, porque é depois que ela estreia que vai aprimorando, né? Eu já vou emendar. Como que é o processo dos ensaios? Bom, a gente primeiro escolhe o tema, né? Como todo projeto. Aí a gente escreve a peça, que a adaptação foi feita pelo Matheus, né? E ali a gente vai fazendo a escolha dos personagens, né? Que a gente já, quando escreve a peça, quando a gente vai lendo, a gente já vai vendo onde encaixa cada um. Já vai pensando, né? Esse perfil desse aqui combina mais com esse personagem, acho que vai ficar bom. E esse ano, na peça da Alice, a gente teve participações, né, de grupos, que também ajudou a crescer lá, né, que foi o BWD. E as meninas que eram do Blackout, que eu não consigo falar o nome, né? Já sabem que eu não consigo, mas elas ajudou lá a gente. Então eu achei que cresceu, a peça ficou muito grande e muito bonita. E por falar em peça, então vamos ver o que está rolando agora nesse final de semana em São João, além da parada de Natal. Hoje, um pouquinho antes da parada de Natal, o estúdio Elaine Juliari apresenta o espetáculo Cruella, baseado no filme live action lançado em 2021, que você está conferindo agora aí na sua tela. A peça será apresentada no Teatro Municipal às 7 horas. É possível adquirir ingressos na loja Sunmove, na KNN Idiomas, no restaurante Panela Velha e na sede do próprio estúdio Juliari. Mas corre que já é daqui a pouco. E na próxima quarta-feira, às 8 da noite, o grupo Coxuxos do curso técnico em teatro do Senac de São João da Boa Vista apresenta a peça Sertão Estrelado, uma releitura da história do nascimento de Cristo com uma pegada bem nordestina. O espetáculo vai acontecer na Praça Juscelino Kubitschek, no Jardim Guanabara, e a entrada é franca, é só chegar e curtir. Dessa, no caso, eu estou participando, então eu posso garantir que está muito bonita e emocionante. E eu espero que vocês duas vão lá prestigiar a gente na quarta-feira, né? Sim, mãe e tia, né, tia Sônia? Opa! Tia Sônia, agora uma pergunta de professor. Memória afetiva. A gente sabe que na primeira infância, do 0 aos 7 anos, são formadas memórias afetivas que são cheiros, sabores, músicas, histórias, enfim, alguma coisa que aconteceu e que te marcou. E isso também ajuda a moldar a personalidade. Eu gostaria agora de conversar com a tia Sônia criança. Então, você vai voltar lá na sua infância e pensar uma memória assim que te dá muita alegria.
Pô, eu continuo criança. A tia Sônia é uma síndrome de Peter Pan aqui que eu nunca vi. Eu também, eu sou a Minions, eu amo Minions. Minha outra personalidade. Eu continuo, né? Eu sou bem moleca. Então, desde menina. Então, desde criança, eu sempre gostei da parte de estudar, de participar dentro da escola. Essa parte de, assim, então, o que eu mais gostava de fazer dentro da escola é participar com a professora Jandira. Eu sempre amei aquela professora. E ela fazia umas atividades com a gente lá dentro da escola, que eu não perdia. Então, a minha memória de criança, assim, na parte de estudar mesmo, dentro de uma escola, é a professora Jandira. Jandira Verde. Ela tinha atividades mais lúdicas. Tinha atividade lúdica, ela sabia. Uma vez eu vi ela contracenar um personagem numa quadrilha de festa junina. E aquele personagem me encantou. Então, e pegando esse gancho, que essas memórias, elas afetam a nossa personalidade, descobrimos aonde vem o dom de teatro da tia Sônia. Não, mas isso que eu ia falar, né? Você vê, a memória afetiva, a primeira memória que ela lembra é de uma professora. O que ela se tornou? Uma professora. Era uma professora que fez uma encenação. O que ela ensina? Teatro. Ou seja, né? Porque a personalidade da criança, a gente costuma falar que o mais importante mesmo, que é cimentada, é a base, é de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos. Eu era muito criança, bem pequenininha mesmo, e eu tinha aula com ela, e eu acho que foi na 4ª série. E aí a gente estudava lá no Santos Cabral. Na época tinha até a parte do ensino médio. Então eu via aí essa participação dela. Ela se transformava uma outra pessoa quando ela se vestia, quando ela era um outro personagem. Então isso me encantava lá dentro da escola. E eu gostava disso, e eu tiro toda a minha experiência através dela. Porque eu gostava do jeito que ela ensinava, e ela encantava a gente. Ela era exigente e ao mesmo tempo cativante. O custo-benefício perfeito, né? Você entendeu? Então é isso que... E ela sempre me busca. Sempre quando eu vou buscar alguma coisa, eu vou lá. Você entendeu? É ela. Tô explicando. E agora a gente vai estrear um quadro novo aqui no programa, que são as dicas da Cláudia. Eu não sei se esse vai ser o nome definitivo ainda, mas por hoje tá valendo. Vamos lá, o que você tem pra contar pra gente hoje, mãe? Então, deixa eu ver a minha prancheta aqui. Eu procuro pegar perguntas que as mães procuram ajuda na escola. Sempre estão perguntando pra gente, né? Então, uma mãe me perguntou por que a criança bate nos pais. Aí, criança, eu tô falando bebê. O filhinho dela tem 1 ano e 8 meses. Então, ela estava meio angustiada, porque ela falou: Cláudia, será que ele não gosta de mim? Eu falei: não, a criança, ela bate quando ela se sente frustrada. Ela quer alguma coisa, e como ela não fala ainda, é a única forma dela se comunicar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a criança, tem que abraçar a criança, falar palavras de carinho para ela, tentar acalmar ela. Mas aí pode ser que a criança comece a se debater, porque com 1 ano e 8 meses ela não sabe definir aquele sentimento de frustração, de raiva. Ela não sabe se expressar. Ela não sabe se expressar. Por exemplo, ela quer pôr o dedo na tomada porque a tomada é bonitinha, e a mãe fala não. Então ela se frustra e ela fica com raiva, e ela pode bater na mãe, e pode gritar, e pode chorar. O que a mãe tem que fazer? Primeira coisa, pôr ela no chão, mas num lugar assim, meio limitado, para ela não se machucar. Tem que ter o cuidado para ela não machucar a cabecinha, não machucar com objetos, não machucar outras pessoas que estão perto, e tem que manter a calma. É difícil? Muito, porque a criança vai gritar, ela vai espernear, e a gente tem que lembrar sempre que o adulto somos nós. A gente tem que manter a calma, esperar passar essa crise. Ela está tendo uma crise comportamental.
Depois que passou, e isso pode demorar de 5 a 15 a 20 minutos, porque a criança vai cansar. Aí você pega a criança, você diz que você ama ela e procura proteger, mas você diz que nem tudo que ela quer, ela pode ter, e nem tudo que ela quer, ela pode ter naquela hora. Você já está ensinando a criança a lidar com as frustrações da vida. Porque durante toda a vida, né, Sônia, a gente vai ter frustrações, a gente vai ter não. Você já vai ensinando a inteligência emocional para a criança. E precisa ter consciência de que por mais que ela esteja ali se debatendo, gritando, você não está fazendo nenhum mal para ela, né? Não, ao contrário, você está fazendo bem, você está fazendo por amor. O não, ele não é negativo. Não. Apesar de ser um não, ele não é. Você fala o não por amor. Por quê? Porque você está preparando a criança para a vida. Quem nunca viu uma birra em supermercado de uma criança? Que ela quer. Então, quando você educa, é mais difícil educar. Porque você tem que ter essa calma, você tem que ter essa serenidade. A criança está fazendo birra no supermercado é porque ela já fez em casa. Então, a criança está tendo aquele comportamento em público, porque em casa ela começa a chorar, eu quero comer um doce antes de almoçar, e fica gritando e chorando. Ao invés de fazer isso que eu falei, os pais ou cuidadores vão e dão. Acabou o problema. Porque às vezes o pai está no celular, quer assistir um jogo, a mãe está ocupada. Não. Educar é mais difícil, mas é necessário. Então, quando você vê uma criança em público fazendo isso, é porque na casa dela, ela consegue, né? Ela consegue no grito. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E quando você tá com a criança e ela bate em você, ou faz esse choro, essa birra, e você coloca ela no chão, ela vai ter um sentimento de perda. Ela perdeu o carinho, aquele colinho da mãe. É isso que ela tem que entender. Ela perdeu o colinho da mãe, aquele carinho naquela hora. Então, cada vez que acontecer essa situação, a criança ela vai ter na percepção que não é no grito, né? Que lógico, o bebê pequeno, o bebezinho, você só faz esse gesto. Quando é uma criança muito pequena, você já pode conversar com ela. Quando ela se acalmar, ela vem até você, aí você fala, olha, eu te amo, mas tem a hora certa para tudo. E eu tô fazendo isso porque eu te amo. Então, fica aí a dica. Ninguém falou que ser pai e mãe ia ser fácil também, né? Então a gente precisa contar com especialistas em educação, buscar sempre aprender mais, na teoria e na prática, claro, para oferecer o melhor para as nossas crianças, né? E agora vamos conferir o que está rolando no cinema essa semana. No clima de Natal, Noite Infeliz é um prato cheio para quem curte uma boa comédia de ação. Um esquadrão de elite de mercenários invade um complexo familiar na véspera de Natal e torna todo mundo refém. Só que agora eles vão enfrentar um adversário que não esperavam, o próprio Papai Noel. Já um grande sucesso, Pantera Negra foi a grande aposta da Marvel e da Disney para o fim de 2022 e já arrecadou mais de 600 milhões de dólares. Depois da morte do rei T'Challa, interpretado pelo falecido e renomado ator Chadwick Boseman, a rainha Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes. E atenção para as cenas pós-créditos, que vem surpresa por aí. Na nova animação da Disney, nós vamos acompanhar a história dos Clades, uma família de exploradores. Eles têm uma missão de explorar um território desconhecido e traiçoeiro, mas estão deixando que as diferenças entre eles coloquem tudo a perder. Será que eles conseguem superar isso? E os fãs de histórias de vampiro já podem comemorar. Em celebração aos 10 anos de encerramento da saga, Crepúsculo volta aos cinemas. Quando Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, se muda para a cidade de Forks para morar com seu pai, ela encontra o misterioso Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson. Em pouco tempo, ela descobre que ele é um vampiro e toda a sua vida vai mudar. Tia, e agora falando mais um pouquinho de teatro,
Ano passado você fez a adaptação da Primeira Dama, um livro de muito sucesso da autora sanjoanense Silvia Ferrante, que inclusive é integrante da Academia de Letras, né? E foi um sucesso enorme. E eu também tive a honra de poder participar desse projeto, que aliás foi o primeiro projeto que eu participei com você, né? Como que foi fazer todo esse processo dessa peça que conta a história de duas figuras icônicas de São João, a Rosinha e o Bilu? Inclusive outras figuras aparecem, né? Mas a história gira em torno deles. Então, a gente queria contar histórias de personagens de São João mesmo. Aí, na reunião, a gente cotou vários outros personagens de São João. Mas tem personagens de São João que eles já são homenageados durante todo o ano. Então, e a história de Bilu eu conheço desde criança. Então, eu lembro fatos acontecendo dessa época, né? Então, aí um dos meninos na reunião, que é o Reizinho, ele falou, por que a gente não conta a história, então, da Rosinha e do Bilu? E eu, na hora, gostei. Então, a gente pegou, já fomos atrás da Silvia, que fez uma reunião com a gente, com o grupo, e autorizou a gente a fazer a Rosinha. E aí é um tema que eu acho que todo sanjoanense deveria conhecer, porque fala do preconceito, fala da família em si, que gera o preconceito, fala de uma sociedade que não aceita, né, que tem escolhas. E quando a gente fala sociedade, a gente tem que entender que é todo cidadão, é todo ser humano, ela faz parte de uma sociedade. Então não é só quem tem um pouco mais que faz parte de uma sociedade. Então a gente deveria ter isso, não só dentro de uma escola, ensinando o pequeno a não ter esse tipo de preconceito, porque esse preconceito de, eu não gosto de fulano porque ele é assim, assim, isso não deveria acontecer. Então, porque como eu sou uma pessoa que eu amo todo mundo, né, eu até tenho, vamos falar assim, não sou ligada a tanto, muito próxima a muitos, mas eu sou próxima a todos que me procuram. Então eu acho que teria que ter isso, você entendeu? A não ter o preconceito de raça, de cor, de nível social, eu acho que deveria ser ensinado. E essa peça que a gente pretende passar de novo para o público, e não só fazer isso, como também talvez está gerando aí uma minissérie através disso, já falando. Já tem uma novidade aí que eu não estava sabendo. Você entendeu? A gente gerar essa minissérie aí, então a gente está já cotando para que que a gente consiga levar para toda a sociedade. E para espalhar essa ideia do não preconceito. Do não preconceito. Foi justamente isso que fez com que ela tivesse um fim tão triste, né? Então eu acho que às vezes até pessoas próximas à Rosinha levou ela a isso. Você entendeu? Então a gente entende o lado dela e como também entende o amor que tinha entre um e outro. Né? E só fazendo um comentário, que eu também estou fazendo parte do CBB, e essa semana foi passado um treinamento pra gente, que o maior índice de pessoas que tentam contra a própria vida são os negros. São os negros. Então falar que o Brasil não é um país racista é uma hipocrisia, né? É difícil. Então eu acredito que às vezes a gente vê o preconceito no próprio adolescente. Sim. Você entendeu? Vindo disso. Ele se veste de uma forma, ele não serve para ser meu amigo. E serve. Você entendeu? É só conhecer a pessoa. Sim. E a gente trazer essa pessoa para nossa sociedade, que é para não ser preconceituosa. Tudo que a gente não entende, a gente tem medo. E aí a gente acaba criando essa sociedade do ódio. Por quê? Porque a gente não busca compreender. Não busca, não vai entender o porquê que aquela pessoa está naquele nível, naquela vida. Você entendeu? Isso, a partir do momento que você entende a pessoa,
você conversa com ela, você começa a trazer ela para uma vida digna, né? É isso que eu falo. E eu falo sempre, a humildade, ela traz um caráter muito, muito bom. E é isso que a gente tem que ser. E a gente fala do ator, né? O ator tem que ser humilde. Eu fiz cursos, fiz workshops, fiz várias atividades com pessoas que tá lá no alto, mas são humildes. Você entendeu? Eu participei com a Marília Pera, Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes. Então são pessoas que na hora que você chega lá para entender, elas passam aquilo que eu passo para eles, para os alunos. Então é isso, sempre humildade e sempre buscar o não preconceito. E faz parte, né, da rotina do ator, porque o ator ele tem que se colocar no lugar de um personagem. E muitas vezes é um personagem totalmente oposto a ele. Né? Então eu até gosto de brincar que nesse ponto o teatro e o jornalismo eles têm muito em comum e ao mesmo tempo são opostos totais. Porque os dois, eles têm em comum que eles buscam entender as pessoas. Isso. Eles buscam compreender as razões por que uma pessoa faz determinada coisa, compreender o contexto. Só que enquanto o jornalismo faz isso de uma maneira, entre aspas, superficial, porque os jornalistas, a gente precisa tratar de vários assuntos durante o dia, não dá para se aprofundar como se fosse um livro. Mas já o ator é o contrário, ele vai ficar meses naquele processo de entender aquele personagem, aquela época. Então os dois buscam entender, mas de maneiras diferentes. Uma parte mais geral e o outro se aprofunda no interior. Isso. E eu acho isso muito bonito, porque o ator ele tem que se colocar no lugar de outra pessoa e aí ele acaba entendendo profundamente como aquela pessoa vivia, qual era o contexto, por que ela fazia cada coisa, por que ela errou, por que ela acertou. É muito bonito o teatro. Né? É muito bom, porque você consegue entender a personalidade da pessoa. Você entendeu? E às vezes até um personagem, vamos supor, Alice. A gente tem, vamos falar do seu, o Absolém. Uhum. Ele tem todo um contexto ali. Ele é calmo, ao mesmo tempo ele voa, né, na imaginação. Então, isso faz o quê? A Alice fica com pensar. Então, quando ela pensa, ela fala, poxa, todo mundo é louco, né? Não, e na verdade não é. É o personagem de cada pessoa, de cada história de cada um. Que nem eu sou ao mesmo tempo, às vezes eu sou crítica, né? Sou chata às vezes, né? Muitas vezes eu sou chata, mas eu sou chata no sentido assim, ó, entende o seu personagem, tá? Vai pesquisar, estuda, porque né? Estuda o personagem, que a partir do momento que você estuda, você entende ele. E isso também faz com que as crianças e os adolescentes leiam mais. Leiam mais. A gente tem uma diferença entre uma apresentação e outra. A gente viu as próprias crianças menores evoluir. Nossa, e como evoluíram? Você entendeu? Elas evoluíram. E são crianças de 10, 11 anos ali, 8, tem uma de 7 ali. E a gente viu a evolução. Por quê? Porque foram lá, a gente foi explicando, elas foram entendendo o personagem. E tia, agora eu vou perguntar, né? Eu acho que você deve estar querendo descansar agora, né? Mas você tem já algum projeto em vista para 2023 ou tá pensando só numas férias aí de umas 2 semanas agora depois da parada? Isso, a gente vai descansar, né? Umas 2 semanas aí, porque Natal de ano. Depois a gente volta. A ideia é eu já tô com umas ideias aí, meio maluquinha. Cabeça não para, né? Não para. Mas, que nem eu falei, eu quero falar lá no dia da reunião com a gente, com todo o grupo. E porque eu quero um projeto maior que a Alice. Olha só, tá ousada, hein? Maior que o da Alice. Então, eu quero fazer uma coisa bem grande. Então por isso que eu não vou falar aqui. Bom, agora a gente está chegando já no final do programa. Vou deixar aí de novo a recomendação. Vão assistir a parada de Natal hoje, 8h30, lá na Avenida Dona Gertrudes. Esperadas 20 mil pessoas comparecendo. Mas antes de terminar, eu sempre gosto de perguntar para os convidados, isso vale para você também, tá?
Que você tem alguma recomendação de livro, de filme, de série? Não sei se você tá tendo tempo de sentar e assistir alguma coisa, mas... Ultimamente eu não tenho assistido muita coisa, porque eu até começo, mas não termino. Mas eu acredito que uma dica, leia o livro da Silvia Ferrante. Ah, com certeza. Né? Leia um livro, vai lá buscar com ela ou procura a livraria que tem. Leia a história para entender, que eu acho que é uma dica muito, muito maravilhosa. É Artista de São João. Inclusive eu tenho o livro e na semana que vem, no próximo programa, eu vou trazer para mostrar para vocês, porque a capa é incrível, maravilhosa. Você tem alguma recomendação, mãe? Então, eu até postei no Face, né? Eu gosto muito de postar recomendações de leitura para incentivar as pessoas. Eu estou lendo um livro que se chama A Liberdade é uma Escolha. É da mesma autora da bailarina de Auschwitz. É fantástico, mexe muito com a gente, é maravilhoso, Sônia. Essa é a minha dica. Então ficam aí as recomendações. E, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Acontece. Agradeço muito pela sua companhia, por ter aqui assistido a nossa convidada, tia Sônia. Agradeço a você, agradeço a minha mãe por ter feito os comentários. E a gente se vê na semana que vem. Vocês têm mais alguma coisa que queiram falar? Um recadinho? Convidar, né? Tem que estar lá para ver a parada. Porque o trabalho tá bonito. Eu vou, com certeza, sempre vou. E essa questão da neve, eu quero ver isso. Eu também quero ver, eu fiquei bem curioso com essa questão da neve. Bom, pessoal, então por hoje é só e até mais.